Henrique José de Souza foi o fundador do que chamamos hoje de Sociedade Brasileira de Obiose, né? Atribuem a ele muitas coisas, e eu respeito todas, né? Porque eu não posso contestar absolutamente nada. Mas por isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, vocês verão que era um ser realmente especial, como qualquer um de nós. Era um mestre, como todos somos, e nada mais justo do que fazer uma homenagem a este ser do que compartilhar os pensamentos dele, né? E Silvana diz: Lisa, menino rebelde, coração grande. Renata, somos todos mestres e somos todos um, isso é verdade. Silvana Rosa, coração grande mesmo. Silvana Rosa, somos todos Deus em processo. Agora eu sei de quem se trata, diz Adélia, fantástico, é isso aí. Então, sempre vocês ouviram o Jorge falar JHS, o mestre JHS, Henrique José de Souza e tal, então acho que hoje eu não vou apresentar Henrique José de Souza para vocês, porque eu não tenho capacidade nem condição de fazê-lo. Mas eu posso compartilhar com vocês coisas que ele disse, coisas que ele deixou escritas, né? Escritas. Então isso é importante e nós vamos passar isso aqui hoje. Talvez é um pouco extenso, mas nós vamos compartilhar com isso algumas frases dele, alguns pensamentos dele, ok? Então é isso aí. É bom vocês estarem juntos para usufruírem disso. E logo em seguida eu vou passar para vocês no site do Vida Inteligente isso aqui, né? Com esse mesmo título, Assim Falou Henrique, né? Uma forma respeitosa e carinhosa de eu tratar esse ser que deixou um legado muito bonito. Principalmente por ter deixado, entre outros filhos, né? Um filho que é muito querido para mim, né? Não sei explicar, mas desde que eu conheci, eu vou te contar, né? É um irmãozão que eu reencontrei, o seu Jefferson Henrique de Souza. Bom, vamos lá. Pablo Augusto diz: bom dia, hoje não posso escutar nem digitar, só ler o que vocês escrevem. Abraço a todos. Beleza, Paulo, é uma forma de você participar. Mauro da SBE da Moca diz que consciência divina, JHS. Henrique José de Souza, humano, é isso aí. Grego toca Raul. Que é isso, tocar Raul? Como é que eu vou tocar Raul Seixas aqui agora? Isso aqui nem condiz com o negócio. Essa turma é fogo, viu? Bom dia, Viviane! Ela demora, mas chega. Muito bem, bem-vinda, Viviane. Bem, vamos começar então. Passar para vocês algumas frases que esse ser chamado Henrique José de Souza deixou aqui. Tá? Aí para compartilhar com todos. A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. A verdade não se modifica. Nós sim modificamos. E por isso modifica-se para nós o aspecto da verdade. Olha que profundidade nesse pensamento. Repetindo. A verdade não se modifica. Nós sim modificamos. E por isso modifica-se para nós o aspecto da verdade. Acabei de dizer no começo do programa que eu acreditava em um monte de coisa, hoje não acredito em nada daquilo que eu acreditava, né? Por quê? Porque eu modifiquei e eu me modificando modificou para mim o aspecto da verdade. Mal é ignorância e bem é sabedoria. Não se deve alimentar pensamentos impuros, ideias indignas, porque elas tomam formas, tomam vida, agigantando-se e acabam por ser inimigos terríveis, tanto para aqueles que as põem em prática, como para os que continuam alimentando-as indefinidamente. São criações perigosas para os seus donos e para todos quantos deles se aproximam. Ficou claro? Eu preciso repetir, vou repetir. Não se deve alimentar pensamentos impuros, ideias indignas, porque elas tomam formas, tomam vida, agigantando-se assim, acabam por ser inimigos terríveis, tanto para aqueles que as põem em prática, como para aqueles que continuam alimentando-as indefinidamente. São criações perigosas para os seus donos e para todos quantos deles se aproximam.
A humanidade nunca será feliz se não reconhecer o valor dos avataras e seus ensinamentos prodigiosos, porque eles são verdadeiros deuses. Como deuses, surgem no mundo para dar uma orientação segura aos seres humanos. Orientando, conduzem-nos para o verdadeiro caminho, se não para o divino, para o futuro, para o próximo trono de Deus. Se todos eles fossem reconhecidos como originário de um princípio único, não haveria essas eternas brigas entre as religiões. Elas se digladiam por ignorarem e não compreenderem esse mistério. Olha só, vou repetir só esse trechinho. Se todos eles fossem reconhecidos como originário, os avataras, se todos eles fossem reconhecidos como originários de um princípio único, não haveria essas eternas brigas entre as religiões. Elas se digladiam por ignorarem e por não compreenderem esse mistério. Tem algum comentário? Deixa eu interromper um pouquinho só para ler o comentário. Pablo de Santana do Livramento. É a primeira vez que o vejo ao vivo e então gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho e progresso pessoal, pois seu progresso é nosso progresso. Obrigado, Paulo. Seja bem-vindo. E você faz parte disso porque, como já citaram aqui, somos todos um. Agni diz, é verdade, vamos nos modificando ao longo do caminho. Silvana Rosa diz, JHS, amor profundo pela humanidade. Vamos dar sequência, então, continuidade. A intuição é a mais atrevida do que a própria inteligência. Olha que bonito. A intuição é mais atrevida do que a própria inteligência. Ela é algo assim como um farol que orienta o rumo da inteligência, e por isso mesmo foi a voz interna que guiou todos os descobridores. Para quem não acredita na sua intuição, repetindo, a intuição é a mais atrevida do que a própria inteligência. Ela é algo assim como um farol que orienta o rumo da inteligência, e por isso mesmo foi a voz interna que guiou todos os descobridores. Então, meu querido, minha querida, por favor, confie na sua intuição usando o seu discernimento. Deixe de ouvir um pouco os outros e ouça a si próprio. O mais elevado aspecto da religião é praticamente a união da humanidade com a suprema causa, da qual emanou sua essência desde o princípio. Em seu aspecto secundário, ensina as relações existentes entre a grande causa primeira e a humanidade. Em outras palavras, a relação entre o macrocosmo e o microcosmo. O ideal do matrimônio é tríplice. Falando sobre o casamento agora, em matrimônio. O ideal do matrimônio é tríplice: físico, psíquico e espiritual. Multiplicado por dois polos de magnetismo opostos, porém reciprocamente equilibrados. Aqueles que se unem movidos apenas pelas atrações psicofísicas ou por interesses inconfessáveis são presas fáceis da infelicidade e da desunião, porque jamais foram atingidos pela seta do Cupido. Este, em verdade, é o amor universal, o Cupido, né? Onde o sexo é o mais terrível dos indiscretos, o mais grosseiro dos intrusos. Eu vou repetir porque é importantíssimo isso. Não que as demais não sejam, mas é sempre bom a gente focar. E como eu sigo a intuição, eu tenho que ler novamente. O ideal do matrimônio é tríplice: físico, psíquico e espiritual, multiplicado por dois polos de magnetismo opostos, porém reciprocamente equilibrantes. Aqueles que se unem movidos apenas pelas atrações psicofísicas ou por interesses inconfessáveis são presas fáceis da infelicidade e da desunião, porque jamais foram atingidos pela seta do Cupido. Este, na verdade, é o amor universal, onde o sexo é o mais terrível dos indiscretos, o mais grosseiro dos intrusos. Amor e fraternidade se completam. Deixa eu arrumar aqui porque eu vou compartilhar com vocês, né? Tem que salvar o que está errado aqui. Salvar. Amor e fraternidade se completam. Os casais felizes e perfeitos são os que realizam o binômio humano e espiritual, tornando-se esposos irmãos. Estes escolhem o fruto não proibido do segundo trono. Seus corações pulsam em harmonia com o infinito e suas vozes sonorizam a música do heptacórdio divino. Caramba! Um governo deve se fazer amar para ser respeitado. O governo que se faz temido não pode deixar de ser odiado.
E a história o confirma, quer no passado, quer no presente, como seria no futuro, se as coisas caminhassem do mesmo modo. Tal governo é aniquilado por suas próprias mãos. Não importa como, mas o fato é que nunca o deixou ser. Todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de pensamentos, né? Há uma diferença muito sensível entre perceber e entender a verdade. Podemos percebê-la com o coração e entendê-la com o cérebro. Ou melhor, podemos sentir a verdade intuitivamente e examiná-la intelectualmente. Repetindo, há uma diferença muito sensível entre perceber e entender a verdade. Podemos percebê-la com o coração e entendê-la com o cérebro. Ou melhor, podemos sentir a verdade intuitivamente e examiná-la intelectualmente. Caramba! Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver o que vocês estão falando enquanto isso. André, quem toma contato com os ensinamentos deste mestre nunca fica alheio, é inesquecível, respeito profundo. Por todos os mestres, né? Por cada um de nós, né? Isso é bacana, esse que é o respeito. Quando as pessoas respeitarem umas às outras, respeitar aquele Ilakesh, né? Que dizem dos Incas, né? Não sei a tradução ao pé da letra, por isso eu não vou falar. E o Namastê, o meu Deus, saúde o Deus que há em você. Então isso aí não adianta ficar falando só pela boquinha aqui. Tem que sentir verdadeiramente, respeitar realmente. O meu Deus respeita o Deus que há em você. O meu mestre respeita o mestre que há em você. E quando existe isso do respeito e a reverência entre mestres que somos nós, aí sim o mundo melhora. Cândido, bom dia. Gênero humano, é isso aí. Então vamos dar sequência então. A ciência, em seu aspecto mais elevado, é a consciência das leis fundamentais da natureza e, por conseguinte, é a ciência espiritual baseada no conhecimento do espírito dentro de nós mesmos. Em seu aspecto inferior, é um conhecimento dos fenômenos e das causas secundárias ou superficiais que os produzem e que, erroneamente, por vezes, os cientistas julgam como causas finais. Porém, qual a verdadeira religião e qual a verdadeira ciência? Não resta a menor dúvida de que existe uma relação exata entre a humanidade e a causa que a chamou a existir. Portanto, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que ensinam os verdadeiros termos daquela relação. Uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que ensinam os verdadeiros termos daquela relação. Se os que vivem neste século cultivassem a faculdade de perceber a verdade pelo coração, examinando depois por meio da inteligência o que sentiram, muito breve teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Porém, a desgraça de nossa época consiste em que as faculdades intelectuais foram levadas ao último extremo do seu poder de desenvolvimento, para as formas exteriores das coisas, sem perceber seu caráter espiritual por meio da intuição. Eu vou fazer uma parte aqui, seguindo a minha intuição. Henrique José de Souza escreveu isso aqui, provavelmente na década de 50. Né? Ele viveu nesse plano físico até 60, na década de 60. Não sei precisar agora, nesse instante, o dia da passagem dele. Mas, se vocês perceberem, se ele tivesse escrito agora, antes de eu entrar no programa no ar, seria a mesma coisa. São ensinamentos atemporais. Temporais. Ele fala se os que vivem nesse século, e ele escreveu isso no século passado. Mas o que é isso dentro do sempre, né? Então eu vou repetir para que vocês percebam a temporalidade do que Henrique José de Souza escrevia. Se os que vivem neste século cultivassem a faculdade de perceber a verdade pelo coração, examinando depois, por meio da inteligência, o que sentiram, deixa eu desligar aqui para não chamar no Facebook, muito breve teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Porém, a desgraça de nossa época consiste em que as faculdades intelectuais foram levadas ao último extremo do seu poder de desenvolvimento, para as formas exteriores das coisas, sem perceber seu caráter espiritual por meio da intuição. Mais uma vez falando da intuição.
Outro pensamento: ninguém pode servir a Deus ou a lei, né, sem servir a humanidade. Ninguém pode servir a Deus sem servir a humanidade. Então, quem não vive para servir não serve para viver, né? Isso não foi ele que disse. 1963, obrigado. Eu só não tinha certeza. Foi a mesma época do Papa João 23, que eu chorei pra caramba quando ele foi embora, e também John Fitzgerald Kennedy, que eu também chorei pra caramba quando mataram ele em Dallas, no Texas, né? Nem sempre é pecado o fato de errar. Resta saber se o erro é consciente ou inconsciente, pois a humanidade caminha ou evolui caindo e levantando, errando e procurando desmanchar o erro, até alcançar o fim da sua evolução. A realidade é um mistério, tal a maior altura que pode chegar a nossa filosofia. A mim pouco importa o que sei, importa sim o que ainda não sei. Porém, aquilo que ignorarei para sempre é o que mais me entristece e subjuga. Olha que sapiência nesse pensamento de Henrique José de Souza. A realidade é um mistério, tal a maior altura a que pode chegar a nossa filosofia. A mim pouco importa o que sei, importa sim o que ainda não sei. Porém, aquilo que ignorarei para sempre é o que mais me entristece e subjuga. Profundo. Vamos ver o que a Viviane escreveu, um minutinho só. Para mim, a tomada de consciência é exatamente isso que o grego acabou de dizer. Ter a consciência de quem somos, da divindade que existe em nós. Nesse momento, expandimos a nossa consciência. Lisa complementa. Temos que aprender a servir de forma desinteressada. É interessante que essa semente, e que os eubiotas chamam de bijam, Tá dentro de cada um de nós, pô. É só você deixar ela germinar, caramba. Tá aqui, todo mundo tem fragmento do conhecimento e do caminho, de todas as ferramentas. Somos todos portadores das ferramentas da nossa felicidade, da felicidade do planeta, da felicidade do cosmos, da felicidade do universo, da felicidade de tudo. Só basta usar. Só basta usar. Délia diz que esse último pensamento é a minha cara. Bacana. Então vou repetir, tá? A realidade é um mistério, tal a maior altura que pode chegar a nossa filosofia. A mim pouco importa o que sei, importa sim o que ainda não sei. Porém, aquilo que ignorarei para sempre é o que mais me entristece e subjuga. O verdadeiro discípulo é aquele que não procura ver os defeitos alheios, e sim os seus próprios. O verdadeiro mestre é aquele que procura guiar e salvar os homens sem distinção alguma. O verdadeiro discípulo é aquele que não procura ver os defeitos alheios e sim os próprios. O verdadeiro mestre é aquele que procura guiar ou salvar os homens sem distinção alguma. Viver é nada. Saber viver é tudo. Lembra a musiquinha lá? Quem espera que a vida, né? É preciso saber viver, tá aí. Duas almas irmãs, mônadas que se amam e se compreendem. Sabem que esse amor consciente, lógico e evolucional, e portanto dentro da lei, exige a prole, a família, o santuário do lar, que é tudo na vida. Repetindo, duas almas irmãs, mônadas que se amam e se compreendem. Sabem que esse amor consciente, lógico e evolucional, e portanto dentro da lei, exige a prole, a família, o santuário do lar, que é tudo na vida. A pronúncia de qualquer palavra sagrada nenhum valor possui desde que não se tenha uma nítida compreensão de seus significados. Putz, quantas vezes nós falamos isso, né? A pronúncia de qualquer palavra sagrada nenhum valor possui desde que não se tenha uma nítida compreensão de seus significados. Então esse negócio aqui de ficar dizendo Ilakesh, Namastê, Saravá, sei lá o que todo mundo pega essas terminologias, fica falando, mas sem ter ideia nenhuma do que está falando. Então não tem valor nenhum, Repito, a pronúncia de qualquer palavra sagrada nenhum valor possui desde que não se tenha uma nítida compreensão dos seus significados.
Então, se você não sabe o que vai dizer, fica quietinho ou vai procurar o significado antes de falar. Ser pessimista diminui o sofrimento, pois já se espera o pior. Ser pessimista diminui o sofrimento, pois você já espera o pior. Délia da Mata, pérolas. Ótimo, é isso aí, são tudo pérolas mesmo, Délia. Que bom que vocês estão tendo essa compreensão. Mesmo que trabalhássemos para Deus e não o fizéssemos para os frutos de sua seara, que são os homens, haveria traição e injúria ao divino. Mesmo que trabalhássemos para Deus e não o fizéssemos para os frutos de sua seara, que são os homens, haveria traição e injúria ao divino. Então não adianta você ficar rezando ou dizendo que eu sou a favor da lei, isso e aquilo, e você não faz absolutamente nada para o seu semelhante. Não vale absolutamente nada. Isso é traição e injúria ao divino. Paulo de Santana do Livramento. Temos que deixar aflorar o que tem de melhor em nós, mesmo muitas vezes achando que o melhor está lá fora. Já pensei assim, hoje sei que está aqui dentro e ora se aparecerá. Isso aí. Pode esperar que aparece mesmo. A pior das rotinas é a rotina da inteligência. Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza, porque conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza, submissa e escrava, obedecerá à sua ordem. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a natureza humana. Puxa vida, que profundidade. Vamos repetir. Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza, porque conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza submissa e escrava obedecerá à sua ordem. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a natureza humana. Transformar-se ou morrer é um dilema iniludível. Transformar-se ou morrer é um dilema iniludível. Iniludível é que não é passível de ilusão. Léo diz o seguinte: Namastê significa a divindade dentro de mim compreende a divindade e adora a divindade dentro de você. Perfeito, Léo. Muito obrigado pelo esclarecimento, mas se você não tiver compreensão do que você está falando, se você for um papagaio repetidor, como a gente diz, se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo, se você não souber o que é divindade e o que é a divindade do outro, se você não reconhecer, não adianta você dizer absolutamente nada, nem namastê, nem essa definição que você deu. Estou dizendo de uma forma geral para todos. Você tem que saber e sentir verdadeiramente o que você está falando. Mas muito obrigado pelo esclarecimento aqui. Toda profissão é sacerdócio ou comércio, segundo seja exercida pelo altruísmo ou pelo egoísmo. Muito importante. Toda profissão é sacerdócio ou comércio, segundo seja exercida pelo altruísmo ou pelo egoísmo. Ficou claro, né? Você que define se a sua profissão vai ser exercida pelo altruísmo ou pelo egoísmo. Defender a América e o Brasil é defender para a humanidade a terra generosa onde brota a esplendente árvore de um novo e glorioso capítulo da civilização. Conhecimento, liberdade e responsabilidade são essencialmente as características do homem e também do caminho direito de seu progresso para outros estados superiores. Conhecimento, liberdade e responsabilidade são essencialmente as características do homem e também do caminho direto de seu progresso para outros estados superiores. Então, para você ir para outros estados superiores, conhecimento, liberdade e responsabilidade. A mentira absoluta não existe, como não existe nenhum dos outros conceitos negativos, simples efeito de contraste com os opostos. Contraste com os opostos conceitos positivos. Os homens chamam de mentira a todas aquelas verdades relativas ou de grau inferior a outras verdades mais altas que nós já possuímos. Olha que interessante. A mentira absoluta não existe, como não existe nenhum dos outros conceitos negativos, simples efeito de contraste com os opostos conceitos positivos. Os homens chamam de mentira
a todas aquelas verdades relativas ou de grau inferior a outras verdades mais altas que já possuímos. Realizar o Buda e o Cristo em si mesmo, eis a verdadeira realização. Realizar o Buda e o Cristo em si mesmo, eis a verdadeira realização. Então, mais uma prova aqui de que Buda e Cristo são estados de ser. Gautama era o nome do Buda. Buda era o estado de ser. Cristo era o estado de ser de Yoshua Ben Pandira, o Jesus. Lisa, putz, tenho que mudar a forma de encarar o trabalho na minha vida. Ainda é uma obrigação bem chata, mas isso faz parte, Lisa. Isso é todo mundo. Aí é que está. O caminho assim tem obstáculos para a gente superar. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode desde logo ser desvendado diante de seus olhos, nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode desde logo ser desvendado diante de seus olhos, nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. O egoísmo de querer evoluir sozinho ainda é um grave erro, um crime de lesa-lei, de lesa-humanidade. O egoísmo de querer evoluir sozinho ainda é um grave erro, um crime de lesa-lei, de lesa-humanidade. Isso aqui nós já falamos, essa frase, no Vida Inteligente. A crítica, quando despojada de seus elementos negativos, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente. Desde a imperfeição das formas físicas até as tortuosidades do caráter a serem aplainadas, o verdadeiro teósofo, graças a uma crítica oportuna, projetará sempre sobre os corpos e as almas a perfeição do arquétipo como uma verdadeira invocação à latente perfeitabilidade de tudo que existe. Neste caso, a crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana, razão porque não se deve deixar de criticar, devendo-se, porém, saber criticar. A diferença entre uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva, não? O discípulo se conduz por seus próprios méritos e, modificando a si mesmo, modifica o mundo. Não precisava ler mais nada depois disso aqui, né? O discípulo se conduz por seus próprios méritos e, modificando a si mesmo, modifica o mundo. Délia da Mata, a iniciação é o caminho. Viviane, não entendi essa parte de lesa-lei por querer evoluir sozinho, ser evolução individual. Não é isso aqui. A evolução é individual, mas desde que você pense no todo, é claro, você vai evoluir individualmente. Mas você sempre tem que pensar no todo, aquilo que nós já falamos. Aquela linguagem de criação, né? Não é a linguagem de comunicação, a linguagem de criação que nós falamos. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre teve prosperidade perfeita. Então é uma forma de eu querer ganhar na loteria, como nós já falamos no dia. Eu quero ganhar na loteria, mas eu quero que todo mundo ganhe na loteria. E eu pensando assim, eu potencializo a minha chance de ganhar na loteria em 7 bilhões de vezes. Sério. Talvez o Jorge possa dizer nas palavras mais adequadas para a sua satisfação dessa resposta, Vivi. Mas a gente tem que pensar no todo. Eu não posso querer crescer egoisticamente. Eu tenho que crescer dentro dos princípios da lei, mas pensando no meu semelhante, no todo. Aí sim. E vou repetir, onde é que está isso aqui? Saiu? Ficou para trás aqui? Está aqui, ó. Onde está? O egoísmo de querer evoluir sozinho. Eu quero evoluir, eu quero ser o avatar, eu quero ser o grande, eu quero saber tudo, eu quero ser vidente, clarividente, estou aqui pensando em mim. Né? Ainda é um grave erro, um crime de lesa-lei e de lesa-humanidade. Eu querer evoluir sozinho sem que eu leve todo mundo comigo. Esse é o aspecto que ele quis dizer. Olha a minha ousadia explicar o que o professor escreveu. Hein?
Aqueles que adoram os ídolos nunca poderão contemplar o Deus único e verdadeiro, nem jamais voltarão à origem de onde procederam todas as almas. Olha só, já fiz até um programa aqui, iconolatria e coisa parecida. Aqueles que adoram os ídolos nunca poderão contemplar o Deus único e verdadeiro, nem jamais voltarão à origem de onde procederam todas as almas. Então se pode adorar. Não se pode adorar nada, né? Marcos, Atiniatiniatati é o exemplo do avião colocar a máscara. Acho que, peraí, agora começaram a escrever aqui, deixa eu voltar ali onde a Viviane tinha dito, grego. Você poderia ler novamente essa parte? Já reli, Viviane. Não se escreve assim, Atiniatiniatati. O uno no todo e o todo no uno. Isso aí. Um por todos, todos por um, mais ou menos isso. Tem que saber o que está falando. O uno no todo e o todo no uno. Tem que ter essa consciência do todo. Senão não adianta ficar falando o que quiser. Atiniatiniatati, se não souber o que é isso, não adianta. André, é o exemplo do avião colocar a máscara primeiro. Isso. Coloca a máscara primeiro em você e depois nas pessoas que você quer ajudar. Silvana Rosa, acho que completa aquela sobre servir a lei. Isso. André, e depois ajudar os outros. Você passou esse exemplo. Me fixei bem. Eu fixei bem. Isso aí. Obrigado, tá bom, Viviane. Vamos seguir. O André diz, se preparar para ajudar, se capacitar. Renata, crescer para o todo e ajudar outras as consciências a evoluírem também. Você descobrir algo e dividir com os outros. Bingo, é isso mesmo, isso mesmo. Todo mundo está captando os ensinamentos. Confia em ti próprio e confiando caminha para frente, sem olhar para trás. Então divisarás na penumbra de um ciclo agonizante a nova luz que guiará a tua vida. Confia em ti próprio e confiando caminha para frente, sem olhar para trás. Então divisarás na penumbra de um ciclo agonizante a nova luz que guiará a tua vida. Quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará na terra as maiores alturas. Quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará na terra as maiores alturas. Equilíbrio entre a mente e a razão, e o coração. A emoção e a mente, a razão e o coração. Quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará na terra as maiores alturas. A civilização ocidental, puramente europeia, entrou em colapso. Estamos no fim de um ciclo e na alvorada de um outro que terá por centro de gravitação as Américas. E eu disse, repito aqui, hein? Lembro bem. Henrique José de Souza escreveu isso no século passado. E se ele tivesse escrito esta manhã, olha só, a civilização ocidental, puramente europeia, entrou em colapso. Estamos no fim de um ciclo e na alvorada de um outro que terá por centro de gravitação as Américas. Não há nada mais elevado do que a verdade, por isso mesmo é que a sua aquisição é o mais elevado dos ideais humanos. O ideal mais elevado do universo há de ser um ideal universal. Há de ser, está escrito errado aqui, deixa eu corrigir, salvar. Vou repetir. Nada mais elevado do que a verdade. Por isso mesmo é que a sua aquisição é o mais elevado dos ideais humanos. Quer dizer, buscar a verdade. O ideal mais elevado do universo há de ser um ideal universal. Aquele que aspira a sua própria felicidade raramente a relaciona em íntima interdependência com a felicidade alheia. Aquele que aspira a sua própria felicidade, olha que profundidade, raramente a relaciona em íntima interdependência com a felicidade alheia. Né? A sua felicidade não depende de outro. Renata, para crescer para o todo e ajudar as outras pessoas a evoluírem também. Você descobriu, já tinha falado isso. Francisca, na sociedade atual a pessoa se anula e adora só falsos ídolos. É isso aí. Frase linda essa, diz o Léo. A verdade é sempre atual, diz o Marcos. Estamos quase finalizando, tenham calma. A instrução refere-se à inteligência, à educação, à emotividade. Que grande reforma exige, entretanto, todos os seus evidentes progressos, tanto a instrução como a educação, deixa eu arrumar aqui, para o aperfeiçoamento
dos seus educandos, a fim de que os mesmos sejam felizes. Uma instrução que cansa, uma educação que oprime, não são eubióticas. Vou repetir porque eu errei aqui na leitura. A instrução refere-se à inteligência e a educação à emotividade. Que grande reforma exigem, entretanto, todos os seus evidentes progressos, tanto a instrução como a educação, para o aperfeiçoamento dos seus educandos, a fim de que os mesmos sejam felizes. Uma instrução que cansa, uma educação que oprime, não são eubióticas. Todos aceitam com facilidade o milagre da sempre renovada última palavra da ciência oficial, estribadas na confiança que inspiram nomes que alcançaram fama. Ninguém exige provas de cada uma das afirmações científicas. Entretanto, qualquer asserção de natureza oculta precisa ser provada individualmente, pois o que um viu, experimentou, não serve para convencer outrem. Tal é o vício de uma formação intelectual e espiritual tendenciosa, enferma de ceticismo e de preconceitos nécios. A melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem e nem com o mal, mas com o dever, pois aquele que neste permanece não tem tempo para ambas as coisas. Nele não há nem bem nem mal, assim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Ele pratica o bem por amor ao próprio bem, oferece a verdade por amor à verdade, e por isso realiza a integral justiça que a lei representa na sua altíssima grandeza. Cada coisa bonita, puxa vida. Vou repetir, a melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever, pois aquele que neste permanece não tem tempo para ambas as coisas, o bem e o mal. Nele não há tempo nem bem nem mal, assim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Ele pratica o bem por amor próprio ao bem, oferece a verdade por amar a verdade, e por isso realiza a integral justiça que a lei representa na sua altíssima grandeza. E antepenúltima dos pensamentos que nós separamos para hoje é: a melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever. Exatamente o que eu tinha lido acima, estou repetindo aqui, desculpa. E finalizando, o mestre mostra o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si. Henrique José de Souza. Aí vocês compartilharam comigo, fizemos reviver toda essa energia. Quando a gente revive, quando a gente fala em nome de alguém, nós entramos na sintonia, na energia dos momentos que esse alguém estava escrevendo isso, né? Então, hoje nós pudemos reviver ou conviver com os ensinamentos, com os pensamentos de Henrique José de Souza, que, pelo visto, pelo que a gente pode sentir aqui, são atemporais e perenes, né? É isso aí. Paulo Weller diz: acho que o grande propósito de JHS é provocar o discípulo a intuir. Da frase dele, leia menos e pense mais, nessa nova era de abrir o mental abstrato. E tem outras tantas frases que, com o tempo, nós já compartilhamos muitas delas no programa Vida Inteligente. Henrique José de Souza deixou um legado, assim como tantos outros, né? E nós também temos todo esse dever, como já acabamos de ler aqui, de deixar o nosso legado também aqui, alguma coisa de produtiva, de interessante, de construtiva para o nosso próximo, tá? É isso aí. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.